Requiem para um solitário. Contos do imigrante, de Samuel Havert. A mão trêmula acariciou a porta da geladeira. Abriu-a automaticamente. Costume. Um halo gelado penetrou-lhe o peito aberto da camisa e os olhos se fecharam, como se as pálpebras tivessem sido empurradas pela testa relaxada. Carne na gaveta de matéria plástica. Cerveja e leite nos suportes de entrada. Travessas. Pratos de frutas. Os dedos tentaram destacar uma uva do ramo, mas o cacho se insinuou na palma da mão. Nenhuma vontade de comer. Sorriso frio. Hoje podia abandoná-lo com a certeza de que amanhã, se quisesse, obtê-lo-ia de novo. Os tempos. O ruído da fechadura nem se fez ouvir. O costume do trato carinhoso ao que lhe era caro e a certeza das crianças dormindo nos quartos ao lado aguçaram-lhe a cautela. A mulher permanecia na varanda. Ele a deixara estirada na espreguiçadeira, o corpo balofo satisfeito, as pernas e braços pesados, frouxos, apontando do vestido barato. Ela pouco se acostumara à mudança, quase não se transformara. O corpo relaxado transpirava cansaço e satisfação do trabalho. Tarefa cumprida. Agora ali, parada em meio à sala fartamente iluminada, os reflexos nos pingentes de cristal já o fizeram passar muito tempo no misto de absorção e divertimento. Hoje feriram-lhe a retina dolorida, como que chamuscando-a. Feriam mais do que as palavras do filho no canto do escritório após o jantar. Nunca pudera conceber que tal acontecesse. A fartura recente embotara-lhe mesmo a agilidade de pensamento anterior. Era-lhe um custo pensar muito. As ideias tinham que se lhe afigurar fixas, passando em câmera lenta. E a energia despendida há poucas horas, em que fora brutalmente sacudido, tinha o rosto do filho à frente. Não o deixavam prostrado, mas, curioso, arrastaram-no desenfreadamente no caracol. Tivera a impressão de formar, em mais de 20 anos, um bloco monolítico indestrutível, encerrado em seu mundo donde Deus andara um tempo afastado, mas que hoje se reintegrara. Julgara encontrar-se numa estabilidade inabalável. Surdo aos ruídos de fora, vieram dizer-lhe que estava encerrado numa teia egoísta. Mas a ordem das coisas que lhe vinha insuflada da lei-mar, que lhe haviam incutido nos anos de privação e pela qual atravessara um oceano nunca visto. América. Ele fizera América. O portão largo deu passagem a um carro que acelerou até a garagem. O farol tingiu largas faixas nas paredes da sala e cortou-lhe um ombro. Batida violenta. Pelos fundos, os passos apressados chiavam nos degraus. O senhor? O filho parara em sua frente. Pouca coisa o assemelhava ao outro. Pequenos traços, o canto da boca ou dos olhos talvez, não sabia ao certo. Sim, vá dormir. Estranhara sua própria dureza quando o viu afastar-se. Seus 16 anos minguavam em feições de 20. Pela porta ouviu tirar os sapatos e um gemir de estrado cedendo ao peso do corpo. À entrada do quarto viu o filho debruçado na mesa. Um quebra-luz limitava a área iluminada. Não o vira jantar. Mal chegada enfiou-se ali sem falar com ninguém. Era uma oportunidade agora. Podia falar-lhe. Os outros dormiam. Só um deles saíra no automóvel. As coisas que lhe boiavam no ouvido, sussurradas aos sábados quando terminara as orações nos dias comuns, quando rodava a zona comercial, precipitaram-lhe agora. O filho olhou de frente. Nunca o havia feito de tal jeito. De relance, percebeu que o desconhecia por completo. A imagem que dele tinha era de anos, e em sua inércia pouco ou nada viu transformar-se. A face rodeada por uma barba de 2 dias, os traços firmes delineando as feições, davam-lhe uma aparência até então não revelada. A bem dizer, o rosto era estranho, não tinha lembrança de tê-lo visto. E o fitava de frente, seguro. As perguntas do pai não deu evasivas. Também a ele o rosto do velho não lembrava o mesmo modo. Era como se pela primeira vez descobrisse um no outro traços desconhecidos, ou a superposição das vezes em que normalmente se viam desse uma impressão errônea da realidade. O tom amadurecido da voz perdera o frescor da risada infantil que ainda lhe soava no ouvido, e a argumentação ponderada concluiu perplexo que nada ou quase nada poderia opor. Havia a ordem das coisas. Havia a tradição que o soterrava.
E a solidariedade humana podia, no máximo, tomar para ele modos de caridade. E era justo. Ninguém tem coração de ferro. Tudo isso estava na ordem. E o resto? As palavras do filho impediram-no de seguir o primeiro impulso, que era esbofeteá-lo, coisa que sempre fazia quando os pegava em falta. Mas há tempos. Jamais se imaginara enredada em tal jeito, a mão tolhida pela expressão firme que o mirava. Os olhos desviaram e desenharam na parede memórias antigas, na terceira classe se amontoando com mais 20 sobre sonhos de uma terra que o esperava. Remoía desejos e planos na certeza do homem de mãos vazias e cabeça tonta. A mulher atrás, grávida, acenando chorosa, amparada nos pais e tios, à saída do trem. Solitário no porto apinhado de guindastes, girafas meneando o pescoço no vai e vem dos fardos. Pensamento ritmado, contraponteando a marcação das máquinas. Várias gerações se lhe antecediam aquele impulso. Depois, a sensação gigantesca de conquista, de grilhão rebitado. E a inércia que não é do cansaço, mas da fartura, da vitória, da segurança em bloco. O silêncio do filho trouxe-o de volta ao quarto e sentiu os pés agarrados aos tacos lustrosos. A luz dirigida parecia imobilizá-los num contraste branco-preto de desenho de nanquim. A cama à esquerda, armário ao fundo, cortinas abertas trazendo um vento da praia não muito distante. No espelho do consolo, enviesado, o corpo baixo, as mãos jogadas rente, as mangas arregaçadas da camisa. Ainda acordado, a mulher esfregava o rosto sonolento passando para a cozinha. Pratos, torneira da pia, tampa da panela soando no chão, a porta da geladeira batendo. Quer um copo de leite? Não. Sumiu no quarto atrás da pergunta solta. Não vai dormir? A mesma de alguns anos. Na mesa uma carta estendida, relato impiedoso de um mundo que foi. 2 horas, madrugada, zunidos de pneu no asfalto. Em algum lugar um rádio em surdina, céus, como não endoidecer. Das casas nada mais que ruínas. E nos bosques dos arredores, avalados e valados de corações roídos pelas balas, e a galhos de castanheiros que resistem ao balanço de olhos esbugalhados. Buzina, resto de boêmia numa voz embebedada. Badalo curto e fundo do quarto de hora. Procissão de rostos esfumaçados, uns dolorosamente nítidos, outros... Avô, tio, primo, barbas ralas e majestosas, num titubear de preces em juízo final. Céus, como não endurecer? Por que não se abalaram todos como ele num porão de navio? Por que no cais, ao invés de abanar lenços, não correram um pranchão acima? O canto do tio, a faca cortando o couro no desenho de uma sola, fundia-se às pancadas no incompasso do primo e do auxiliar nas formas das botinas. Lá fora o vidro embaçado. O frio gelara os vãos do calçamento, ideia de neve recente. Na mesa a chaleira despejando um halo quente de conforto. A tia na mesa cortando rabanetes, uma quentura estagnada. Páscoa, Pentecostes, Ano Novo, irremediável. Na parede o grupo sorria, retrato antigo. Os menores não haviam nascido. O que se lhe revelara hoje sorria molemente. Fragmento. O cabelo arrumado pela primeira vez depois de cortados os cachos. Vida de então. 2 quartos entulhados de berço e um odor de urina escapando das fraldas ensaboadas. O fim da tarde surpreendia-o com o corpo empapado. Suor e poeira. Lama nos sapatos das vielas beira do morro. Andar, andar, andar. O passo chapinhando, a língua estranha. Latidos de cães em pancadas de porta. Às vezes, à mesa de algum café, sanduíche na mão, sentia desejos de arremessar aos ombros o fardo e embalar o oceano afora, com o pingo amargo da América revelada. Besteira! Que diriam se o vissem cabisbaixo, vencido, descer da carreta que o transportara para o trem? Por que saíra? Outras vezes, o arremedo dos moleques despertavam-lhe as mesmas ideias. Depois se acostumara. Nem o apelido coletivo feria mais. À noite, relaxando o corpo ao lado da mulher, amparava-se do medo de que a América o estava arrasando. Outros que vieram com ele não resistiram. Foram para o interior. Que será deles? Teriam prosperado? Na certa comprado fazendas.
Mas como? Queria trabalhar em sua profissão. Desenganaram-no. Você morre de fome, não serve para isso. Em vez de um banco, um balcão. Deram-lhe o bairro, as ruas, as casas, a cidade. É sua, sirva-se. A princípio impressionara-se com a pobreza, não dele, que sabia transitória, mas do que servia. Os barracos pungentes, imundos, o aglomerado em farrapos. Favelas pareciam-lhe soltos, prontos a ruir a um sopro maior do vento. — Que tem você? Está doente? A mulher em camisola acordara de repente mais de 4 horas e não o vira. — Está doente? Cotovelos fincados na ponta da mesa, o rosto encaixado nas palmas das mãos, mirava sem perplexidade. Silêncio maciço entre os dois. Nem o ruído do relógio furava a massa de espaço que separava um do outro. Que responder? Do fundo não lhe vinha nada. Não estava embaraçado. Sentia-se como no dia em que lhe apresentara a hipotética noiva. Nenhum embaraço também. Apenas um vazio de palavras. O não saber a razão da fala no momento. Sente-se mal? Pouco a pouco sentiu sangue a fluir-lhe à cabeça. Agora sim, uma vergonha perturbava-o diante da companheira. Nunca lhe teve segredos, nunca a deixara longe de suas preocupações. Mas agora, que dizer? Seria possível compor, pedaço a pedaço, os fluxos de ideias desordenadas, dar-lhes um fio, torná-los histórias que se conte em palavras? Depois, dizer o quê? O espaço diminuiu e viu o corpo da mulher gigantar-se em sua direção, invadindo a sala. Sente-lhe as mãos caírem nos ombros. Na frente, só a porta aberta. Postara-se atrás dele. Seus dedos pesam-lhe em torno do pescoço. Dizer o quê? Ela fazia parte do bloco monolítico sonhado por ele. Era parte do todo. Compreenderia? E ele? Havia compreendido? Sente-se mal? Não. Não tenho nada, estou sem sono. Como? São 4 horas. Mais que 4, e você nem se deitou. Já disse que não tenho sono. Quer que lhe faça um chá? Não. Uma pílula, quer? Não, por favor, não quero. Nunca lhe vira os olhos como desta vez. Girara em torno da mesa e novamente o fitava em cheio. No rosto nenhuma expressão de sonolência ou cansaço. Uns traços de vivacidade despontaram. E os olhos adquiriram um vigor nunca imaginado. O que lhe ia pela mente? Meneava a cabeça como que sondando algo. O quê? Eu nunca o vi assim, nem me tratou assim, quase estranha. Pôde perceber de relance onde queria chegar. Sorriso triste. Não é isso. Contar-lhe a história simplesmente. Impossível. Tomou-lhe as mãos, ambas frias e inseguras. Faltavam-lhe palavras, coisas que gostaria de dizer que nunca disse, porque não sabia como, ou não lhe haviam ensinado. Vão mal os negócios? A voz da mulher tornara-se grave. Não, ao contrário. Olhos cruzados. Que turbilhão de ideia não a confundiam? E era simples desfazer-lhe as dúvidas. Simples? Que lhe diria? Que não se preocupasse? Que não estava doente? Que os negócios iam ótimo? Que mais? E o resto? Como comunicar-lhe a sensação de esboroamento? Como dar-lhe a ideia de insegurança que o dominara, substituindo a solidez arrogante? Por favor, vá dormir. Eu irei já, não tenho nada. Um sorriso no rosto da mulher. Tinham ainda entrelaçadas as mãos. Atmosfera de conforto. Tepidez de madrugada penetrando o íntimo. Eu deveria imaginar. Deve ser alguma nova empresa que está planejando, não é isso? A imobilidade da cabeça e um ligeiro chiado dos lábios afiguraram-se-lhe como afirmativa. Devia imaginar. Não se preocupe. O peso do braço que acaricia. Deus há de nos ajudar. Deus há de nos ajudar. Novamente a porta do quarto fechada. Nada mais. Ela não o podia conceder de outra maneira. Era a presença sólida do que se esfacelava para ele. Deus há de nos ajudar. Doíam-lhe as pernas. A língua parecia estar coberta de uma massa esponjosa de sujeira. Tem presa? Sim, por que não? Havia outro motivo, com exceção de doença, que levasse um homem a dobrar a madrugada, solitário numa sala? Uma vez ficara, há anos. A carta chegara e com ela uma onda de remorsos e imagens. Depois, o amortecimento.
Nunca se lhe esboçara a pergunta do porquê teriam morrido. Sabia que as coisas aconteciam pelo mundo, mas nunca as julgara tão importantes, a ponto de perturbar sua ordem, a ordem dos seus acontecimentos e problemas. Do parapeito, via o pequeno jardim bem tratado, e em sua frente o bloco de edifícios cinzentos, encolhida em sono, uma ou outra luz borrando de amarelo o conjunto. Talvez alguém madrugasse para o trabalho ou chegasse da farra. Quem sabe? À esquerda, um arcabouço em descanso, os andaimes vazios de operários, 12 andares ocos à espera de paredes. Carros ladeando meu fio. Repouso, certeza. As imagens que vieram com a carta também tinham a certeza. Aprendera com eles, esfacelava-se. O vento que lhe penetrava a camisa, secando-lhe o suor, trouxe uma pausa ao atordoamento. Poucas vezes vira o amanhecer, e mesmo assim nunca dera importância. Agora aterrava e aliviava alternadamente como um êmbolo de pistão. Horizonte irisado, gradação imperceptível até o vermelho infernal. Nada mais tinha a pensar. No íntimo, a convicção de que continuaria procedendo como sempre, implacavelmente. Mas nos passos que o levaram ao quarto, titubeantes, não pelo cansaço, conduzia outra certeza, uma certeza de desequilíbrio e hesitação, de medo e fragilidade, certeza do irremediável. A mulher dormia, mudou de roupa, aspirou o cheiro do linho na gaveta da cômoda de onde tirara o pijama. Olhou em redor, fixou os móveis trabalhados e, mergulhando a cabeça no travesseiro, levava consigo a imagem do que viera construindo e que sentia escapar pelos dedos. Tentava agarrar, como os olhos cegados pela pressão, os pedaços de sua ordem que desmoronava, mas compreendeu o inevitável. Inerte, corpo morto, prostração, dormia.